Mas não existia merda nenhuma de caloria naquela época. Só havia comida no seu prato. E nunca havia o suficiente, na minha opinião. Toda manhã eu tentava pensar numa desculpa para não ir à escola. Portanto, ninguém acreditava em mim quando minhas desculpas eram verdadeiras. Como quando ouvi um fantasma. Estava na cozinha prestes a sair de casa. Era inverno e fazia muito frio. Não tínhamos água quente na pia. Então estava fervendo água na chaleira para poder lavar os pratos. Aí ouvi uma voz dizendo: Osborne, Osborne, Osborne. Como meu pai trabalhava à noite naquele tempo, ele nos preparava para a escola quando chegava do trabalho de manhã, para depois dormir. Assim, virei para meu velho e disse: Pai, pai, estou ouvindo alguém gritar nosso nome. Acho que é um fantasma. Acho que a nossa casa está mal assombrada. Ele levantou os olhos do jornal. Bela tentativa, filho, disse. Você vai para a escola com ou sem fantasma. Anda logo com esses pratos. Mas a voz continuou. Osborne, Osborne, Osborne. Mas pai, gritei, tem uma voz. Tem sim, ouça. Finalmente, meu pai ouviu também. Osborne, Osborne, Osborne. Parecia vir do jardim. Por isso, saímos os dois, eu descalço. Mas o jardim estava vazio. Aí ouvimos a voz mais uma vez, mais alto. Osborne, Osborne, Osborne. Vinha do outro lado da cerca. Olhamos no jardim da casa ao lado e lá estava a nossa vizinha, uma senhora de idade que vivia sozinha, caída no chão, numa poça de gelo. Ela deve ter escorregado e caído. Não conseguia se levantar. Se não fosse por nós, ela teria congelado. Meu pai e eu pulamos a cerca e a levamos até sua sala, onde nunca tínhamos entrado antes, apesar de sermos vizinhos há muitos anos. Sua história era muito triste. A senhora fora casada e tinha filhos, mas durante a guerra seu marido tinha sido mandado para a França e morto pelos nazistas. Para piorar, seus filhos tinham morrido num abrigo antibombas, mas ela vivia como se todos estivessem ali na casa. Havia fotografias por todos os lados, roupas espalhadas, brinquedos e tudo mais. Toda a casa estava congelada no tempo. Era a coisa mais triste que já tinha visto. Lembro da minha mãe enxugando os olhos depois que voltou da casa da vizinha naquele dia. Incrível, não? É possível viver a poucos centímetros do seu vizinho e não saber nada sobre ele. Aquele dia, cheguei atrasado na escola, mas o Sr. Jones não perguntou por quê, já que eu sempre chegava atrasado. Era só outra desculpa para tornar minha vida um inferno. Uma manhã, pode ter sido no dia em que encontramos a senhora caída no gelo, mas não tenho certeza, cheguei tão atrasado para a entrada que todos já estavam na classe. Era um dia especial para mim, porque meu pai tinha me dado um monte de varetas de metal da GEC. Assim eu poderia fazer algumas chaves de fenda na aula do Sr. Lane. As varetas estavam na minha mochila e não vi a hora de mostrá-las para meus amigos. Mas o dia foi arruinado antes de começar. Lembro de estar parado ali, na frente da mesa do Sr. Jones, e ele estava louco comigo enquanto os alunos da outra sala se sentavam. Eu estava muito embaraçado. Queria cavar um buraco e nunca mais sair. Osborne! Ele gritava. Você é uma vergonha para si mesmo e para essa escola. Traga-me um sapato. A sala ficou tão silenciosa que dava para ouvir um rato peidar. Mas, senhor, traga-me um sapato, Osborne, e que seja o maior, ou vou bater tão forte no seu traseiro que você não poderá se sentar por um mês. Olhei ao redor e só via rostos estranhos olhando para mim. Queria morrer, cara. Os alunos eram de um ano superior ao meu e só ficavam olhando como se eu fosse um louco de merda. Abaixei a cabeça e fiz o caminho da vergonha até o fundo da sala. Alguém tentou me fazer tropeçar. Aí outro menino empurrou sua mochila na minha frente para que eu tivesse de pular. Todo o meu corpo estava tremendo e entorpecido. A bosta da minha cara estava pegando fogo. Não queria chorar na frente de todos esses meninos mais velhos, mas já podia sentir que estava começando. Fui até o armário e encontrei um tênis. Estava tão nervoso com todo mundo olhando para mim que não consegui ver qual era o maior e levei-o para onde estava o Sr. Jones. Entreguei sem olhar para cima. Você acha que este é o maior? Perguntou o Sr. Jones. Ele foi até o fundo da sala, olhou o armário, voltou com outro, maior, e mandou eu me inclinar. Todos ainda estavam olhando. Nesse ponto eu estava tentando parar de chorar e havia uma merda de uma meleca escorrendo do meu nariz. Por isso limpei a cara com a mão. Eu mandei se inclinar, Osborne. Obedeci.
Ele levantou o braço mais alto que pôde e mandou aquele tênis tamanho 41 mais forte que conseguiu. Ah! Doeu pra caralho. Aí o maldito repetiu, e mais uma vez. Mas na terceira ou quarta vez, eu fiquei louco. Crescia uma raiva repentina, um ódio cego. Assim, quando ele levantou o tênis para me acertar de novo, peguei minha mochila, tirei as varetas de metal e joguei o mais forte que consegui na cara gorda e suada do Sr. Jones. Nunca fui bom em esportes, mas naqueles 2 segundos poderia ter feito parte da seleção inglesa de cricket. O Sr. Jones caiu para trás, com sangue saindo de seu nariz, e eu percebi que havia acabado de fazer. A sala parou de respirar. Oh, merda! E saí correndo, o mais rápido que conseguia. Fugi pelo corredor. Saí da escola até a rua, atravessei o portão e voltei correndo para Lodge Road 14. Subi correndo a escada até onde meu pai estava dormindo e o acordei. Aí comecei a chorar. Ele ficou doido. Não comigo, graças a Deus, mas com o Sr. Jones. Foi direto para a escola e exigiu ver o Sr. Oldham. Dava para ouvir os gritos do outro lado da escola. O Sr. Oldham disse que não tinha ideia de que o Sr. Jones fazia aquilo, mas prometeu cuidar da situação. Meu pai disse que era melhor mesmo ele fazer isso. Nunca mais apanhei depois disso. Não era exatamente um Romeu na escola. A maioria das garotas achava que eu era doido, mas por um tempo tive uma namorada chamada Jane. Ela era da escola só de garotas que ficava ali perto. Eu era doido por ela. Muito. Sempre que íamos nos encontrar, eu ia primeiro no banheiro e passava sabão no meu cabelo para jogá-lo para trás. Assim ela ia pensar que eu era legal. Mas um dia começou a chover, e quando cheguei, minha cabeça parecia uma bolha de sabão, com tudo escorrendo pela minha testa e dentro dos meus olhos. Ela olhou para mim e disse: "Que merda você fez?" Tomei um pé na bunda, na hora. Fiquei arrasado. Alguns anos depois, a reencontrei saindo de um clube de Aston, completamente bêbada, e fiquei pensando por que tinha ficado tão mal por ela. Tive outras namoradas, mas na maior parte do tempo nunca dava em nada. Logo descobri como era doloroso ver uma garota que você gosta ficando com outro cara. Ficar plantado não era muito divertido também. Uma vez marquei com uma menina do lado de fora do Crow and Cushion, em Perry Bar. Estava chovendo muito quando cheguei, às 7h30, mas ela não estava. Falei para mim mesmo: "Ah, ela vai chegar daqui a meia hora." Então eu esperei até às 8. Nada. Dei mais meia hora. Ainda nada. Fiquei até às 10, no final. Aí caminhei para casa completamente molhada e me sentindo triste e rejeitado. Agora que sou pai, claro, penso: que merda eu tinha na cabeça? Eu não deixaria minha filha sair na chuva para se encontrar com o menino da escola. Era um amor inocente naqueles dias. Você sentia como se estivesse ficando adulto, mas não estava. De outra vez, quando eu tinha uns 14, levei uma garota ao cinema. Achei que era um galã. Então decidi fumar para impressioná-la. Eu já fumava há um certo tempo, mas não muito. Essa noite tinha 5 cigarros e uma caixa de fósforos no bolso. Estava sentado no cinema, tentando parecer importante, e de repente comecei a suar frio. Pensei: que merda está acontecendo? Arrotei e senti gosto de vômito. Corri para o banheiro, me tranquei no lavabo e vomitei. Estava muito mal, cara. Fui me arrastando até a saída e direto para casa, vomitando por todo o caminho. Não sei o que aconteceu com a garota, mas pelo menos ela conseguiu uma caixa de Maltesers. Não foi minha única experiência ruim com cigarros, quando era jovem. Uma outra noite, na mesma época, lembro de ter fumado um cigarro no meu quarto em Lodge Road. Aí apaguei a ponta, para poder reacender na manhã seguinte. Acordei algumas horas depois tossindo. Fumaça por todo lado. Que merda, pensei, botei fogo na casa. Mas aí olhei para o cinzeiro ao lado da cama e vi que meu cigarro não estava nem aceso. O que eu não sabia era que meu pai tinha chegado um pouco alegre em casa naquela noite e também tinha fumado. Mas em vez de apagar o cigarro, ele tinha jogado atrás do sofá, e agora toda a espuma da almofada estava queimando e soltando uma fumaça negra horrorosa. Desci correndo para a sala e encontrei meu pai de ressaca e com cara de culpado, e minha mãe às lágrimas, dobrada, tossindo. "Jack Osborne", ela dizia entre ataques de tosse. "Que merda você..." Aí ela tossiu tão forte que sua dentadura saiu voando da boca e quebrou o vidro da janela, deixando que o vento frio entrasse, o que alimentou o fogo, fazendo com que o sofá queimasse como uma porra de uma fogueira.
Não sabia se ria ou ficava com medo. De alguma forma, meu pai e eu conseguimos apagar o fogo enquanto minha mãe procurava a dentadura dela no jardim. Mas a casa ficou com um cheiro ruim por semanas. Isso não me fez parar de fumar, claro. Estava convencido de que fumar me fazia parecer um cara legal. E talvez estivesse certo, porque algumas semanas depois do incêndio consegui transar pela primeira vez. Tinha acabado de descobrir que meu pênis não existia só para mijar e me masturbava o tempo todo. Batia uma e gozava em todo lugar. Não conseguia dormir antes de descascar uma. Bom, uma vez eu estava numa festa num pub em Aston. Foi antes de começar a beber. Então deve ter sido uma festa de aniversário ou algo assim. Havia uma garota mais velha ali. Não consigo me lembrar o nome dela, juro por Deus. E ela dançou comigo. Aí me levou para a casa dos pais dela e me fodeu muito naquela noite. Não tenho ideia de por que ela me escolheu. Talvez estivesse com tesão e era o único pinto livre na sala. Vai saber. Mas eu não reclamei, claro. Queria mais depois daquilo. Assim, no dia seguinte, fui correndo para a casa dela, como um cachorro cheirando o velho poste. Mas ela só me falou: "Que merda você quer? Que tal outra trepada? Vai se foder." Foi o fim do nosso lindo romance. Eu tinha 15 anos quando deixei a escola. E o que consegui dos 10 anos que passei no sistema educacional britânico? Um pedaço de papel onde estava escrito: John Osborne frequentou a Birchfield Road Secondary Modern. Assinado Sr. Oldham, diretor. Só isso. Nenhum título. Nada. Eu tinha 2 carreiras a seguir. Trabalho manual ou trabalho manual. A primeira coisa que fiz foi procurar um emprego nas páginas de Birmingham Evening Mail. Naquela semana, eles estavam publicando uma matéria especial sobre empregos para pessoas que tinham acabado de sair da escola. Olhei todos eles. Leiteiro, lixeiro, operário, pedreiro, gari, motorista de ônibus, esse tipo de coisa. E me decidi por encanador, porque pelo menos era um ofício. E me falaram que nunca seria ninguém na vida sem um ofício. Quando consegui o emprego que queria, alguns meses depois, já estava começando o inverno. Não sabia que os encanadores trabalhavam como doidos no meio do inverno, quando todos os canos estouram. Então eu passava a maior parte do tempo inclinado num buraco com 5 graus negativos e o saco congelado. Não durei uma semana. Não foi por causa do frio, no entanto. Fui demitido por roubar maçãs durante o almoço. É difícil acabar com velhos hábitos. Meu emprego seguinte era menos ambicioso. Era numa fábrica nos arredores de Aston. Esse lugar fazia peças para carros e eu tomava conta de uma enorme máquina desengraxadora. Recebia cestas cheias de peças, varetas, molas, alavancas, o que fosse, e jogava nesse tanque com produtos químicos borbulhantes que limpavam tudo. O conteúdo era tóxico e havia um sinal em cima da máquina que dizia: "Perigo, as máscaras de proteção devem ser usadas o tempo todo. Nunca se incline sobre o tanque." Lembro de perguntar o que tinha no tanque e alguém me falou que era diclorometano. Pensei, será que dá para ficar doidão com isso? Então um dia eu tirei a máscara e me inclinei sobre o tanque, só por um segundo, e fiquei, uau, era como cheirar cola, vezes 100. Assim, toda manhã, eu começava dando uma cheirada na velha máquina de desengraxar. Era muito mais barato do que ir até o pub. Comecei a fazer isso 2 vezes por dia, depois 3, aí a cada 5 minutos. O problema era que cada vez que me inclinava sobre o tanque, ficava com a cara preta de graxa. Não demorou para os outros caras da fábrica perceberem o que estava acontecendo. Na parada para o chá, eles viam meu rosto coberto com aquela coisa preta e falavam: "Você está naquela porra de máquina de desengraxar de novo, não é? Vai acabar se matando, cara." "O que vocês estão falando?" eu dizia toda inocente. "Aquela porra é tóxica, Ozzy. É por isso que eu uso a máscara protetora o tempo todo e nunca me inclino sobre o tanque, como diz a placa." "Besteira. Pare de fazer isso, Ozzy. Vai acabar se matando." Depois de algumas semanas, cheguei ao ponto de estar louco o tempo todo, andando perdido pelo lugar, cantando. Até comecei a ter alucinações. Mas continuava cheirando. Não conseguia parar. Um dia perdi a consciência. Eles me encontraram caído perto do tanque, desmaiado. "Coloque esse cara na ambulância", disse o supervisor, "e que esse idiota não volte mais aqui." Meus pais ficaram loucos quando descobriram que tinha sido demitido de novo. Ainda estava morando na Lodge Road 14 e eles esperavam que eu ajudasse com aluguel, apesar de tentar gastar o menos possível em casa.
Assim, minha mãe falou com seus chefes e eles conseguiram um emprego na fábrica Lucas, onde ela poderia ficar de olho em mim. É um estágio, John, ela contou. A maioria das pessoas na sua idade daria um braço para ter essa oportunidade. Você vai ser treinado. Será afinador de buzina de carro. Meu coração quase parou. Afinador de buzina de carro? Naqueles dias, a mentalidade dos trabalhadores era assim: receber o mínimo de educação, conseguir um treinamento, conseguir um emprego de merda e aceitar com orgulho, mesmo sendo um emprego de merda. Depois, continuar nesse mesmo emprego de merda pelo resto da vida. Seu emprego de merda era tudo. Muitas pessoas em Birmingham nunca se aposentavam, só caíam mortas no chão da fábrica. Eu precisava cair fora dessa merda antes de ficar preso na mesma armadilha, mas não tinha ideia de como sair de Aston. Tentei fazer essa coisa de migrar para a Austrália, mas não tinha as 10 libras da taxa. Até tentei entrar no exército, mas eles não me quiseram. O cara de uniforme olhou minha foto horrorosa e disse: "Desculpe, queremos sujeitos não objetos." Assim aceitei um emprego na fábrica. Disse a meu amigo Pat que tinha conseguido um emprego na indústria musical. "O que quer dizer indústria musical?" ele falou. "Eu afino coisas", falei vagamente. "Que tipo de coisas?" "Ah, vai cuidar da porra da sua vida?" No meu primeiro dia na Lucas, o supervisor me mostrou essa sala à prova de som, onde eu faria meu turno. Meu trabalho era pegar as buzinas que vinham pela esteira e colocá-las na máquina em forma de capacete. Aí você as ligava numa corrente elétrica e ajustava com uma chave de fenda e elas faziam 900 por dia. Era o número de buzinas que eles queriam afinadas. Contavam, porque sempre que completava uma, você apertava um botão. Havia 5 pessoas na sala, então havia 5 buzinas tocando ao mesmo tempo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Você saía daquela porra de lugar com um zumbido tão alto nos ouvidos que não dava para ouvir os próprios pensamentos. Assim era meu dia. Pegar buzina, ligar conectores, ajustar com chave de fenda, colocar buzina na correia, apertar o botão, pegar buzina, ligar conectores, ajustar com chave de fenda, colocar buzina na correia, apertar botão, pegar buzina, ligar conectores, ajustar com chave de fenda, colocar buzina na correia, apertar botão. Enquanto fazia isso, minha mãe me olhava com orgulho pelo vidro, mas depois de umas horas disso, eu comecei a ficar louco. Estava pronto para matar alguém. Então comecei a apertar o botão 2 vezes para cada buzina que fazia, achando que assim conseguiria sair mais cedo. Qualquer coisa para sair daquela sala de merda. Quando percebi que estava dando certo, comecei a apertar 3 vezes. Depois 4. Depois 5. Isso continuou por algumas horas até sentir um tapinha e um ruído acima de mim. A esteira transportadora parou de repente. Aí uma voz brava saiu do alto-falante. "Osborne, sala do supervisor. Agora." Eles queriam saber como eu tinha feito 500 buzinas de carro em 20 minutos. Falei que obviamente havia algo errado com o botão. Eles me falaram que não tinham nascido ontem e que a única coisa errada com o botão era o idiota que estava apertando e que se eu fizesse aquilo de novo, seria demitido e ponto final. "Tinha entendido?" Respondi: "Entendi sim", e voltei para a sala. Pegar buzina, ligar conectores, ajustar com chave de fenda, colocar buzina na correia, apertar botão. Depois de mais algumas semanas dessa merda, decidi conversar com um cara mais velho que se sentava perto de mim. "Harry, há quanto tempo você trabalha aqui?" perguntei. "Hã? Há quanto tempo você está aqui?" "Pare de sussurrar, filho." "Há quanto tempo você trabalha aqui?" gritei. Harry tinha ficado completamente surdo de tanto ouvir buzinas o dia todo. 29 anos e 7 meses, disse com um sorriso. "Está brincando?" "Hã? Nada." "Pare de falar baixinho, filho. É tempo pra caralho, Harry." "Sabe o melhor?" Levantei minhas mãos e balancei a cabeça. "Em 5 meses vou ganhar meu relógio de ouro. Vou completar 30 anos aqui." O pensamento de 30 anos naquela sala me fez querer que os russos mandassem a bomba e acabassem com tudo. "Se queria tanto um relógio de ouro", falei, "deveria ter roubado a porra de uma joalheria. Mesmo se fosse pego, eu cumpriria 1/10 do tempo que passou nesse buraco de merda." "Como é, filho? Nada?" "Hã? Nada."
foi o limite. Larguei minha chave de fenda, saí pela porta, passei por minha mãe, pelo portão da fábrica e fui direto para o pub mais próximo. Foi o fim do meu primeiro emprego na indústria musical. A ideia de conseguir um verdadeiro emprego na indústria musical era uma puta piada. Era uma daquelas coisas impossíveis, como virar astronauta ou dublê, ou trepar com Elizabeth Taylor. Mesmo assim, desde que cantei Living Doll nas reuniões familiares, pensava em montar uma banda. Até passei um tempo contando que era membro de um grupo chamado Black Panthers. Estúpido, é isso que eu era. Minha banda era um case de guitarra vazio com The Black Panthers escrito do lado. Eu tinha usado alguma tinta que encontrei no jardim. Era tudo fruto da minha imaginação. Costumava falar que tinha um cachorro também. Era um sapato da marca Hush Puppy, que tinha encontrado num lixão e amarrei na ponta de uma corrente. Eu andava pelas ruas de Aston com meu case de guitarra vazio, puxando esse sapato velho atrás de mim, pensando que era algum bluesman de Mississippi. O resto das pessoas achava que eu estava louco. Quando não passava o tempo com minha banda imaginária e meu cachorro-sapato, costumava me encontrar com os Ted Boys. Essa coisa de ser um Ted Boy já era meio ultrapassado na época. Então eu nunca usei esses casacos compridos e aqueles sapatos estranhos, e toda aquela merda. Mas eu gostava da música que eles tocavam na jukebox. Ficava cantando Hey Paula, de Paul e Paula, durante semanas. Aquelas velhas canções eram ótimas. Aí adotei a coisa mod. Gostava de ternos de angorá bem ajustados. Também fui rocker, com as jaquetas de couro e os cintos com taxas. Mudava o tempo todo. Estava procurando aventura. Qualquer coisa que não envolvesse trabalhar numa fábrica. Aí chegaram os Beatles. De repente, esses 4 caras de Liverpool com cabelo tigelinha invadiram o rádio e a televisão. Usando o meu último pagamento do emprego na fábrica Lucas, comprei o segundo LP deles, With the Beatles. No momento em que entrei em casa, tudo mudou. Uma luz se acendeu na minha cabeça quando ouvi aquele disco. Fui sugado. As harmonias de Lennon e McCartney eram mágicas. Eles me tiraram de Aston e me levaram para o mundo dos Beatles. Não conseguia parar de ouvir essas 14 canções. Eram 8 originais, 6 eram covers, incluindo uma versão de Roll Over Beethoven, de Chuck Berry. Pode parecer exagerado dizer isso agora, mas pela primeira vez senti que minha vida tinha algum sentido. Toquei esse disco muitas vezes na grande vitrola de meu pai, que era uma combinação de rádio de válvula e fonograma antiquado. Feito para se parecer com a peça de mobília que ocupava um lugar de honra na sala, aí eu ia até o rink de patinação no gelo Silver Blades e eles tocavam no sistema de som deles. Às vezes ficava andando por aí com o álbum embaixo do braço, de tão feliz que estava. Logo comecei a colecionar tudo dos Beatles, fotografias, pôsteres, cartões, tudo. Essas coisas acabavam nas paredes do meu quarto. Meus irmãos não se importavam. Eles também adoravam os Beatles, mas não com a mesma intensidade. Obviamente, eu precisava guardar algum dinheiro para comprar o primeiro álbum, Please, Please Me. Depois, quando saiu a Hard Day's Night, foi um dos primeiros a entrar na fila da loja de discos para comprar. Graças à Beatlemania, parecia certo não querer trabalhar numa fábrica. John Lennon e Paul McCartney tampouco tinham ido trabalhar numa fábrica, e eles eram como eu. Jovens da classe trabalhadora que cresceram numa rua qualquer de uma cidade industrial longe de Londres. A única diferença era que a cidade deles era Liverpool, não Aston. Eu imaginava que, se eles tinham conseguido formar uma banda, então eu também talvez conseguisse. Eu era 8 anos mais jovem do que Lennon e 6 do que McCartney, então ainda tinha muito tempo para conseguir ter sucesso. O problema era que não tinha nem ideia de como poderia fazer isso. Além de Tommy Iommi, que eu nunca mais tinha visto depois de sair da escola. Não conhecia ninguém que pudesse tocar algum instrumento. Assim, em vez disso, decidi deixar o cabelo crescer e fazer algumas tatuagens. Pelo menos eu iria ter o visual. O cabelo foi fácil. As tatuagens doeram pra cacete. Primeiro foi uma adaga no braço. Aí eu descobri como fazê-las, eu mesmo, com uma agulha e um pouco de tinta. Tudo o que precisava era tinta suficiente na ponta da agulha e enfiar fundo suficiente pela pele para torná-la permanente. Quando eu tinha 17 anos, passei toda uma tarde em Sutton Park, uma área elegante em Birmingham, escrevendo Ozzy nos dedos. Fui para casa aquela noite me sentindo muito feliz. Meu pai não ficou tão feliz. Ficou branco quando me viu. Filho, você parece um idiota, ele disse.
Em 1964, algo totalmente inesperado aconteceu. Consegui um emprego de que gostava. Acontece que, apesar de não ser bom como encanador ou afinador de buzinas de carros, ou trabalhando na construção civil, ou fazendo algum dos outros vários empregos de merda dos quais sempre era demitido, matar animais era algo muito natural para mim. Dizem que quando uma pessoa comum conhece o que é abatedouro, vira vegetariano. Eu não. Tendo dito isso, no entanto, tudo aquilo foi uma educação. Logo, descobri que não existem galinhas pequenas em formato de nuggets ou vacas em forma de hambúrguer. Animais são coisas grandes e fedidas. Acho que qualquer pessoa que come carne deveria visitar um abatedouro pelo menos uma vez na vida, só para ver o que acontece. É um lugar sangrento, sujo, pútrido. O abatedouro que me contratou ficava em Digbeth, uma das partes mais antigas de Birmingham. Meu primeiro trabalho era remover vômito. Eles me mostraram essa grande pilha de estômagos de cordeiro num canto e eu tinha de abri-los, um por um, e remover tudo o que tinha dentro. Passei o primeiro dia vomitando como um filho da puta, e não melhorou por muito tempo. Vomitei a cada hora, mais ou menos, por 4 semanas. Meu estômago doía muito. Às vezes os outros caras se divertiam me dando o estômago de um animal condenado, como um carneiro doente que não estava apto para consumo humano ou algo assim. Uma vez peguei um estômago doente e ele estourou na minha mão. Toda aquela merda de pus e sangue direto na minha cara. Todos acharam aquilo muito engraçado, mas eu acabei gostando do abatedouro. Acabei me acostumando com o cheiro, e depois de ter passado um tempo abrindo estômagos, eles me promoveram a matador de vacas. Que emprego do caralho era aquele? Vou contar. Se você já foi chutado por uma vaca, vai saber. Quando uma delas me acertou, achei que minhas bolas iam sair pela boca. O processo começa com um grupo de 5 ou 6 caras amarrando o animal na sala da morte. A vaca sobe uma rampa e eu estou parado do outro lado com uma pistola de pressão. A arma está carregada com um cartucho vazio, o que cria pressão suficiente para atirar um cravo grande, como um cinzel redondo, direto no cérebro da vaca. É feito assim para garantir que o animal não sinta nenhuma dor, além do momento em que essa porra de prego gigante entra na cabeça dele, mas isso não mata de verdade. O problema é, você precisa estar bem perto da vaca para usar a arma, e se pegar um animal que está muito bravo, não será capaz de acertá-lo na primeira vez. Mas não há escapatória para nenhum dos dois. Não sei dizer quantas lutas mortais, vacas contra humano, tive no abatedouro de Digbeth. Precisei atirar 5 ou 6 vezes num touro antes de derrubá-lo. Eu me fudi porque ele estava realmente bravo. No momento, achei que eu acabaria no meio do pão, coberto de ketchup. Depois de derrubar a vaca, amarrava as pernas e prendia numa espécie de trilho, que colocava o animal de cabeça para baixo e o levava pela linha de produção. Aí alguém cortava o pescoço e o sangue drenava numa canaleta embaixo. No final, o animal morre pela perda de sangue. Uma vez, uma das vacas ainda estava consciente quando eu a amarrei no trilho, mas não percebi. Quando ela estava balançando a cabeça para baixo, me mandou uma patada na bunda e eu saí voando de cabeça para baixo na canaleta de sangue. Quando me tiraram, eu parecia a porra de um recém-nascido. Minhas roupas estavam ensopadas de sangue. Meus sapatos estavam cheios de sangue e meu cabelo estava todo emaranhado. Até minha boca estava cheia de sangue. Não é só sangue que vai pela canaleta. Há outras substâncias que é melhor nem mencionar. Ninguém queria se sentar perto de mim no ônibus por várias semanas, de tanto que eu fedia. Tive muitas funções em Digbeth. Acabei me especializando em tripas por um tempo. Cortar o estômago da vaca, colocá-lo nesse grande carrinho de mão, depois deixar de molho toda a noite. Também fui arrancador de pata. Tripa é uma coisa, mas não sei quem gosta de comer pata. Também passei um tempo matando porcos. Dizem que a única coisa que não se aproveita num porco é o guincho, e é verdade. Cada parte daquelas coisas transforma-se em algum tipo de produto, de uma forma ou de outra. Meu trabalho consistia em pegar uma pinça com esponjas na ponta, mergulhá-las na água, colocá-las na cabeça do porco, apertar um botão na manivela e fazer com que o porco desmaiasse. Novamente, nem sempre funcionava na primeira vez, mas ninguém se importava. Os caras costumavam zoar os porcos às vezes, cometendo todo tipo de atrocidade. Seria como Auschwitz, num dia ruim. A loucura tomava conta. Às vezes, os porcos eram jogados num tanque de água fervente ainda conscientes, ou ainda estavam acordados quando eram colocados numa fornalha que queimava todo o pelo das costas. Eu me arrependo de muita coisa agora,
Matar um porco para comer é uma coisa, mas não há nenhuma desculpa para crueldade, mesmo se você é um adolescente de saco cheio. Você tem uma perspectiva diferente em relação à carne depois de trabalhar no abatedouro por algum tempo. Lembro de ter ido a um acampamento depois de Digbeth estava fazendo um churrasco. Algumas vacas da fazenda ao lado vieram até ali perto.